Você acorda, pega o celular, começa a rolar a tela sem nem pensar. Toma um café qualquer, escuta as notícias, sai de casa apressado e entra no piloto automático. Parece rotina, mas é uma armadilha disfarçada. Segundo Napoleon Hill, a maioria das pessoas está vivendo sob um tipo de manipulação silenciosa, a da deriva mental. É quando você deixa a vida te empurrar, sem pensar, sem questionar, apenas seguindo o fluxo. O diabo, na metáfora de Hill, não precisa te forçar a nada. Ele só precisa garantir que você continue distraído, acomodado e com medo. Medo de errar, medo de tentar, medo de sair do comum. E o mais assustador, isso não começa com grandes escolhas. Começa com pequenas distrações diárias que você nem percebe. É assim que ele te controla. E a cada dia que passa, você se afasta mais da sua liberdade mental. O medo é a ferramenta favorita do manipulador, mas não é aquele medo que grita, que te paralisa de uma vez. É um medo sutil, sorrateiro, que te acompanha no silêncio. Medo de ser julgado, medo de fracassar, medo de perder o que você nem tem. Napoleon Hill escancara isso ao revelar que o diabo usa o medo como uma coleira invisível. E o mais triste é que você mesmo aperta essa coleira todo dia. Ele te convence de que é melhor não tentar, melhor não sonhar grande, melhor se conformar. E você acredita que não é hora, que você não tem o que é preciso, que vai dar errado, e assim segue vivendo uma vida pequena, controlada. E o previsível, isso não é cautela, é prisão. E quanto mais medo você sente, mais você obedece. É como se alguém estivesse no comando, e esse alguém não é você. Desde pequeno você foi ensinado a obedecer, ficar quieto, seguir regras, decorar respostas. A escola não te ensinou a pensar, te treinou para se encaixar. E enquanto isso parecia só uma etapa da vida, o diabo, como Napoleon Hill define, já estava agindo. Ele não aparece com chifres nem tridente. Ele se disfarça de sistema, de rotina, de normalidade. Crescemos ouvindo que é perigoso sonhar alto, que é melhor ter um emprego seguro, que sucesso é só para quem nasceu com sorte. E o pior, muita gente repete isso sem nem questionar. A mídia reforça padrões. A religião ensina medo. De errar, os pais, muitas vezes com boas intenções, limitam os filhos com frases como "isso não é para você" ou "a vida não é tão fácil assim". O resultado? Milhões de adultos aprisionados em crenças que nem são deles. São ideias implantadas, pensamentos programados, vidas inteiras controladas por vozes que eles nem reconhecem mais. E aí vem a pergunta que ninguém gosta de fazer. Quem está realmente tomando as decisões da sua vida? É você? Ou tudo já foi decidido antes mesmo de você perceber? Comenta aqui embaixo se você já sentiu que estava vivendo no automático, ou se alguma vez já parou para questionar o que te ensinaram. Sua história pode ajudar outra pessoa que está assistindo esse vídeo agora e se sentindo da mesma forma. Mas nem tudo está perdido. Napoleon Hill deixa claro que existe uma forma de escapar dessa prisão invisível, mas não é mágica, nem rápida e muito menos fácil. É um processo interno, profundo, de confronto com tudo aquilo que te colocaram na cabeça desde criança. O primeiro passo é tomar consciência, é parar e se perguntar: por que eu penso assim? De onde veio essa ideia? Isso é realmente meu? Ou alguém me ensinou a pensar desse jeito? Quando você começa a se fazer essas perguntas, algo dentro de você desperta. É como se uma luz acendesse num quarto que sempre esteve escuro. Você começa a ver que o medo que te travava era só uma sombra. A dúvida que te paralisava era só eco de vozes antigas. E aí, pela primeira vez em muito tempo, você se sente no controle. E isso, meu amigo, é liberdade. Não a liberdade de fazer o que quiser a qualquer momento, mas a liberdade de pensar com a própria cabeça, de fazer escolhas conscientes, de decidir o próprio caminho mesmo quando todos dizem que não vai dar certo.
Napoleon Hill chama isso de pensamento definido. É quando você para de viver reagindo às circunstâncias e passa a agir com propósito. E o que é propósito? É ter clareza do que você quer. É saber por que acorda todo dia. É ter um motivo maior do que a rotina, maior do que o medo, maior do que os boletos. Quando você encontra o seu propósito, tudo muda. A preguiça vira disciplina. O medo vira coragem. A distração vira foco. Mas atenção, encontrar esse propósito exige silêncio. Exige que você se desligue da gritaria, do mundo, das opiniões dos outros, das comparações vazias da internet. Você precisa se olhar de frente, encarar suas feridas, revisitar suas dores e descobrir qual é a mensagem que só você pode entregar ao mundo. Hill fala que só assim o diabo perde o controle sobre a sua mente. Porque ele não consegue dominar alguém que sabe para onde está indo. Ele só manipula quem está perdido, quem está distraído, quem está na deriva. Mas só ter propósito não basta. É preciso disciplina. E essa é a parte que mais derruba os sonhadores. Eles têm sonhos grandes, mas hábitos fracos. Querem resultados extraordinários com atitudes comuns. E o diabo adora isso. Porque ele sabe que um propósito sem ação é só fantasia. Por isso, Hill enfatiza tanto o poder da autodisciplina. É acordar mesmo quando dá vontade de dormir mais. É estudar mesmo quando o celular chama. É seguir o plano mesmo quando a emoção grita para desistir. Disciplina não é castigo, é proteção. É o escudo contra a manipulação. É o que mantém você firme quando tudo parece dar errado. E aqui vai uma verdade dura. Quem não se disciplina será disciplinado por alguém, seja um chefe, um sistema, uma dívida ou até o próprio medo. Você escolhe quem vai mandar em você. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque algo dentro de você já começou a acordar. Talvez uma inquietação, talvez um desejo antigo de sair do automático, de viver com mais verdade. E é por isso que eu quero te convidar a se inscrever no canal. Não porque eu quero números, mas porque aqui a gente vai continuar essa conversa. A cada vídeo, a cada resumo, a cada reflexão, a gente vai aprofundar esse processo de libertação. Se você quer romper com a manipulação diária, se você quer entender como sua mente funciona e como usar isso a seu favor, então esse canal vai te ajudar nessa jornada. Clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho, porque juntos vamos desarmar as armadilhas que te prenderam por tanto tempo. E mais, quando você se inscreve, você faz parte de uma comunidade que também está lutando contra a deriva. Gente comum como eu e você, que decidiu não aceitar mais viver no automático. Gente que cansou de repetir ciclos e quer criar uma nova história, porque no fundo, a grande batalha da vida é essa. Quem vai controlar a sua mente? Você ou alguém que nem sabe que você existe? O diabo da metáfora de Hill não precisa de monstros nem demônios. Ele só precisa da sua distração, do seu medo, da sua preguiça. Mas se você escolhe estar consciente, se você decide pensar, agir, crescer, então ele perde. E você vence um dia de cada vez, um pensamento de cada vez. E tudo começa agora. Imagina um cara que acorda todos os dias reclamando do trabalho. Ele odeia o que faz, se sente esgotado, mas continua lá, mês após mês. Por quê? Porque ensinaram para ele que estabilidade é mais importante do que realização. Deriva. Agora pensa na moça que vive se comparando nas redes sociais, se sentindo feia, fracassada, insuficiente, porque não tem o corpo, a vida ou o relacionamento que vê nas postagens alheias. Deriva. Ou ainda, o jovem que passa horas jogando, assistindo vídeos aleatórios, pulando de um conteúdo para o outro, sem direção, sem propósito, só preenchendo o tempo com distração. Deriva. Napoleon Hill mostra que essa é a verdadeira prisão, não aquela com grades, mas aquela em que você nem percebe que está preso.
Você acredita que está escolhendo, mas só está obedecendo a um roteiro que te deram. Um roteiro que diz: estude, trabalhe, pague contas, compre o que te mandarem comprar, pense o que quiserem que você pense e, se sobrar tempo, distraia-se para esquecer de tudo. E o mais perigoso é que isso parece normal, parece vida, mas não é. É sobrevivência disfarçada, é repetir padrões que te adoecem emocionalmente. E aqui não se trata de dizer que o sistema é todo ruim ou que as redes sociais são o vilão. A questão é: quem está no controle? Se você usa o celular para buscar conhecimento, para crescer, para se conectar com algo maior, então ele é uma ferramenta. Mas se você acorda e já vai direto consumir o que o algoritmo jogou na sua frente, sem critério, sem consciência, então você já não está mais decidindo. É o sistema decidindo por você. E isso vale para tudo: relacionamentos, carreira, consumo, espiritualidade. Quando você não tem um plano, você se torna parte do plano de alguém. E quase sempre esse alguém está interessado no seu tempo, na sua atenção, no seu dinheiro, mas nunca na sua liberdade. O livro escancara isso. O diabo manipula através da repetição, da distração e do medo. Ele te mantém ocupado o bastante para você não pensar. Ocupado com problemas, com ansiedade, com notícias ruins, com comparações tóxicas. E enquanto isso, a sua vida passa. Você tem sonhos que nunca saiu para realizar. Tem ideias que nunca tirou da cabeça. Tem dons que estão enterrados porque alguém te convenceu de que não ia dar certo. E aí você entra na fila invisível dos que vivem para apagar incêndios, esperando o fim de semana, esperando as férias, esperando o próximo feriado para ter um alívio temporário de uma vida que nem parece sua. Isso, para Hill, é o retrato da deriva. A mente sem direção, fácil de manipular, fácil de controlar. E sabe qual é o detalhe mais cruel? Quando alguém tenta sair disso, o sistema reage. Quando você decide estudar algo fora do comum, mudar de carreira, empreender, se desenvolver, buscar um propósito, sempre aparece alguém dizendo: "Para que isso? Vai dar errado. Melhor garantir o certo." É o medo dos outros tentando te puxar de volta para a zona de conforto coletiva. Mas essa zona não é confortável, é apenas conhecida. E viver nela é aceitar que sua vida seja dirigida por forças externas, enquanto sua essência grita por liberdade. Hill nos mostra que só escapa da deriva quem ousa ser diferente, quem tem coragem de pensar, quem topa pagar o preço de viver com propósito. Por isso, esse vídeo não é só um conteúdo para assistir e esquecer. Ele é um convite para olhar para a sua vida com mais verdade, para se perguntar em que áreas eu estou derivando, quais decisões eu tomei por medo, onde eu tenho deixado o sistema pensar por mim. Essas perguntas podem doer, mas também podem curar. E se esse vídeo está fazendo sentido para você, já deixa nos comentários uma palavra: acordei. Isso mostra que você está consciente e, mais importante, disposto a agir. E compartilha também alguma área da sua vida onde você sentiu que estava vivendo no automático. Sua experiência pode inspirar alguém que ainda está preso sem perceber. Agora imagina o oposto da deriva. Imagina acordar com um motivo claro. Começar o dia sabendo o que precisa ser feito. Não porque alguém mandou, mas porque você escolheu. Imagina olhar para o espelho e enxergar alguém que está no caminho, certo, mesmo com dificuldades. Alguém que sabe o que quer, que entende o valor do tempo, que cuida da própria mente como um jardineiro cuida do solo onde vai florescer. É isso que Napoleon Hill chama de vida com propósito. Quando você sai da manipulação e assume o controle, as coisas mudam. Você para de buscar validação o tempo todo, para de se comparar, para de aceitar menos do que merece. E, no lugar do medo, nasce a coragem. No lugar da dúvida, nasce a confiança. Não é perfeição, é consciência. Você ainda erra, ainda tropeça, mas agora sabe por que está levantando.
Cada decisão tem um sentido, cada passo te aproxima de algo maior. Essa mudança não é só interna, ela se reflete em tudo. Nos relacionamentos, você atrai pessoas que estão na mesma sintonia. No trabalho, você escolhe caminhos que fazem sentido com seus valores. Até sua saúde melhora, porque sua mente já não está mais sendo bombardeada por tensões invisíveis. Você passa a dizer não para o que te suga e sim para o que te expande. E isso, por incrível que pareça, começa com pequenos ajustes. Mudar o conteúdo que consome, escolher melhor as conversas que alimenta, criar um tempo de silêncio para refletir, anotar ideias, observar seus próprios comportamentos. Coisas simples, mas poderosas. Coisas que, se feitas com frequência, criam um novo padrão mental. Um padrão que o sistema não consegue controlar. E aí o jogo vira. Você não vive mais para agradar ninguém. Você vive para cumprir o que veio fazer aqui. E sabe o que é curioso? Quando você começa a enxergar essas verdades, é natural querer continuar descobrindo mais. Você quer se aprofundar, entender melhor como funciona essa batalha silenciosa entre liberdade e manipulação. Por isso, muita gente que chega nesse tipo de conteúdo sente vontade de continuar acompanhando. Porque sente que não está sozinho, que existe um grupo de pessoas que também está acordando, também está buscando uma vida mais verdadeira. E se isso está acontecendo com você agora, já considera ficar por aqui com a gente. Cada vídeo novo pode ser mais uma peça desse quebra-cabeça que forma sua nova realidade. E não precisa ter pressa. Às vezes, uma frase já muda tudo. Às vezes, uma ideia já planta uma semente que vai florescer lá na frente. O importante é seguir. Um passo de cada vez, com consciência e vontade de ser melhor do que ontem. Você pode ter nascido num ambiente difícil, ter passado por traumas, ter sido cercado de pessoas negativas. Pode ter escutado a vida inteira que não era capaz, que não era bom o bastante, que deveria se contentar com pouco. Mas nada disso define seu destino. Porque, como Napoleon Hill mostra, o verdadeiro campo de batalha não é o lugar onde você nasceu, nem a escola que frequentou. É o espaço entre os seus ouvidos. É ali que a guerra acontece todos os dias. O diabo da metáfora não precisa tirar nada de você à força. Ele só precisa que você duvide de si mesmo. Ele sussurra que é tarde demais, que você não tem sorte, que ninguém vai te apoiar. E cada vez que você acredita nessas vozes, você se afasta mais da sua verdadeira força. Mas o oposto também é real. Toda vez que você age mesmo com medo, escolhe pensar diferente, escolhe quebrar um padrão, você vence. Não é sobre mudar o mundo todo de uma vez. É sobre mudar sua postura diante da vida. A maior revolução que alguém pode fazer é dentro de si. E essa revolução começa quando você se recusa a continuar sendo marionete das circunstâncias. Quando você para e diz, chega, agora eu vou pensar por mim. E essa escolha muda tudo. Muda como você reage às críticas. Muda como você lida com o fracasso. Muda como você se relaciona com o tempo, com o dinheiro, com as pessoas. A mente livre enxerga oportunidades, onde a mente manipulada só vê problemas. A mente livre cria caminhos onde a mente travada só enxerga muros. E não tem nada místico nisso. É prática, repetição, decisão. É olhar para sua rotina e ajustar o que precisa ser ajustado. É eliminar o que te sabota. É alimentar o que te fortalece. É perceber que o que você tolera, você alimenta. E aquilo que você alimenta, cresce. Por isso Hill é tão incisivo. A mente precisa ser ocupada por pensamentos positivos, objetivos claros e ações intencionais. Se você não ocupar sua mente, alguém vai. E esse alguém pode ser a mídia, a cultura do medo, a opinião alheia, os traumas mal resolvidos, tudo aquilo que rouba sua clareza. Por isso é que cada escolha importa. Cada livro que você lê, cada vídeo que você assiste, cada conversa que você alimenta,
porque essas pequenas decisões constroem o seu padrão de pensamento, e o seu pensamento define a sua realidade. Se você passa o dia consumindo medo, você vai viver com medo. Se passa o dia absorvendo distrações, vai viver sem direção. Mas se você escolhe conteúdo que te faz pensar, que te confronta, que te inspira, então sua mente começa a ser reprogramada. E é aí que o diabo perde. Não porque você se tornou perfeito, mas porque você se tornou consciente. E uma mente consciente é o terror de qualquer manipulador. No final das contas, a grande questão não é se você está sendo manipulado, é por quanto tempo mais vai aceitar continuar assim. Napoleon Hill não escreveu mais esperto que o diabo para chocar. Ele escreveu para libertar. E essa liberdade não começa lá fora, começa dentro. Começa quando você reconhece que o piloto automático está te roubando. Quando percebe que a vida que você está vivendo pode não ser a que você nasceu para viver. E que ainda dá tempo. Dá tempo de escolher diferente. Dá tempo de recomeçar. Dá tempo de dizer, chega, agora sou eu que mando aqui dentro. Essa é a decisão que muda tudo. Porque quando você muda a forma de pensar, você muda a forma de sentir. E quando muda o que sente, muda o que atrai, o que aceita, o que constrói. Você não precisa virar outra pessoa. Você só precisa voltar a ser você, sem as camadas de medo, de dúvida, de controle que te colocaram. E isso não é um passe de mágica. É um processo, um caminho, um passo de cada vez. E se esse vídeo falou com você, se despertou algo aí dentro, então não guarda isso só para você. Tem mais gente vivendo na deriva, mais gente sendo manipulada sem nem saber. Gente que precisa ouvir essa mensagem. Então, já deixa seu comentário contando o que mais te impactou. Qual parte virou uma chave aí dentro? A sua experiência pode tocar alguém que está num momento difícil. E aproveita e compartilha esse vídeo com quem você ama. Um amigo, um familiar, alguém que você sente que está vivendo no automático e precisa acordar. E se ainda não fez isso, fica à vontade para se inscrever aqui no canal. A gente está só começando essa jornada. Cada vídeo aqui é um convite para pensar, para crescer, para romper com tudo que te prende. E se você chegou até aqui, é porque tem algo dentro de você que já não aceita mais ser guiado pelo medo. Algo que quer viver com verdade, com consciência, com propósito. Então, bora junto, porque o mundo precisa de mais gente desperta. E você é parte disso. Curte, comenta, compartilha. Mas, acima de tudo, vive essa mudança. Porque quando você se liberta, você dá permissão para outros fazerem o mesmo. E é assim que, juntos, a gente vence o ciclo da manipulação. Com coragem, com clareza e com ação.